Associação de Medicina Intensiva Brasileira e Sociedade Brasileira de Nutrologia. Obteve um doutorado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Medicina da USP. Um segundo doutorado em Ciências Sociais no Programa de Integração da América Latina pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E um pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Professor convidado em diversos eventos científicos nacionais e internacionais. Reviewer e autor de várias papers e 6 livros com temas Fronteira da Ciência. Atualmente comanda o grupo de estudos do Projeto Carvos no Instituto do Coração do Hospital da Clínica da USP, que pesquisa a relação do vegetarianismo e a aterosclerose. Com vocês, Júlio César Navarro. Se uma civilização de fora do nosso planeta, do nosso sistema solar, nas últimas décadas tivesse visitado nosso sistema, tivesse testemunhado os processos que convulsionavam a superfície do planeta, onde uma espécie dominava sobre outras espécies e a lei mais dominante era a lei do mais forte sobre o mais fraco. Isto aplicando-se a nível de povo mais forte sobre o povo mais fraco e também da espécie mais forte sobre a espécie mais fraca. Com esta introdução, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores da Sociedade Vegetariana, a Ricardo e a Laura, especialmente. Queria, com esta introdução, fazer uma reflexão que, como cientista, uma das coisas mais importantes que aprendi foi que qualquer teoria do cientista, hipótese, descoberta, procedimento, patente, ele não poderia estar dissociado do seu contexto social e do seu bem social. Isso é um grande aprendizado que tenho. Na verdade, a ciência, embora possa ter 2, 4 ou 10 definições, né? Se vocês procurarem definição da ciência, você vai ver que não é consensual. E uma das definições que considerei da ciência atual, como a gente vê, né? Que são, atualmente, a ciência essencialmente publicação de paper em revistas indexadas com peer reviewers, trabalhos aplicando a metodologia estatística, a metodologia científica em entidades acadêmicas, mas independente de qualquer definição, a ciência é um campo de batalha de pesquisadores e correntes, né, tentando esclarecer a verdade que vai beneficiar a população, e por outra parte, né, cientistas e correntes tentando idear, inovar alguma ideia, hipótese de procedimento, mas não necessariamente com interesses da população, mas outros interesses. A segunda questão de reflexão é contar para vocês um pouquinho, né, a minha experiência. Em 1986, quando era acadêmico de medicina, estava no 3º ano, um grupo filosófico me sugeriu, né, pesquisar na época as evidências científicas do vegetarianismo. Mas, pessoal, em 1986, o vegetarianismo, na época, no mundo, na América Latina e no mundo, não era como era agora. Nessa época, o vegetarianismo era vinculado à culinária, era vinculado à religião e era vinculado à excentricidade. Nos tempos modernos, agora, o vegetarianismo ele é vinculado a
sustentação científica, alternativa para o planeta e uma elitização. Existe uma diferença do contexto com esse tempo e eu fui testemunha, né, de tudo isto que aconteceu. Na linha do grande cientista Albert Einstein, né, a quem se atribui esta frase, né, que o caminho para a humanidade, né, para uma evolução positiva deveria ser essa mudança para uma alimentação vegetariana, né, é que esta palestra está direcionada. O ponto de vista darwiniano, né, ponto de vista que sustenta classicamente que a carne foi um elemento positivo na evolução da espécie humana, é uma questão quase consagrada, porém, ele tem uma série de argumentos e ele é muito polêmico. Evidências antropológicas estabelecem que os homínidos predecessores da espécie humana, como os Australopithecus afarensis, ele era herbívoro. Então, os antepassados da espécie humana, do Homo sapiens, provinham de uma espécie herbívora. O ponto de vista clássico de Darwin, né? Ele também é desafiado por outro tipo de evidências, como o arqueologista famoso Richard Leggett, que, avaliando as osamentas dos homens mais antigos, concluiu que a aparição do consumo de carne dentro disto é uma coisa relativamente recente, dentro dos 500 mil anos. Assim, existe, além disto, dessas evidências históricas, arqueológicas, antropológicas, uma série de evidências de tipo fisiológica, anatômicas, que muitos de vocês devem ter conhecido, conhecem melhor, sobre a estrutura da cavidade bucal, intestino, né, que sugerem fortemente, numa análise objetiva e racional, que o homem, né, como ser humano, está mais próximo da conformação anatômica e fisiológica dos animais herbívoros. Tem trabalhos mais modernos, né, como o do Whittaker, onde que sugerem, ¿no?, que a dieta dos tempos pré-históricos estava basada principalmente em alimentos vegetais não cozinhados. Também existe uma sustentação nas investigações realizadas em laboratório, onde os animais com capacidade genética de metabolizar uma alimentação carnívora, como os animais carnívoros que estão aqui embaixo, né? Eles em modelos de dietas heterogênicas, eles se protegem bem, a diferença dos animais herbívoros, que com dietas heterogênicas desenvolvem aterosclerose. O mesmo caso da espécie humana. Também cientistas, né, como o editor da revista American Heart, afirmou, né, que de fato a alimentação com alto conteúdo de colesterol e gorduras produz placas ateroscleróticas nos seres humanos, sugerindo que os humanos, não estando protegidos por isso, seriam uma espécie herbívora. Especialistas como a doutora Catherine Newton, de Califórnia, que acredita que a alimentação dos primatas, né, os primatas em geral, que é uma alimentação essencialmente vegetariana, herbívora, a exceção de alguns insectos, eventualmente alguns pequenos roedores, né? Mas essencialmente é uma alimentação vegetariana, e que se teoriza que o afastamento do homem moderno de suas origens pré-históricas, até das espécies relacionadas, né, poderia ter contribuído a esse perfil de doenças crônicas na civilização. Também temos, né, algumas evidências anecdóticas, como 1700 anos atrás, antes de Cristo, estamos falando já de quase 4.000 anos, né, onde existe em estes livros sagrados que vocês conhecem na Bíblia, existe uma série de descrições alucinando, sugerindo a esta questão da alimentação.
como ese momento en que un pueblo hebreo saído, los egipcios reclaman para Moisés sobre las panelas, ¿no? Ellos reclaman en el desierto porque no tienen carne como tenían en Egipto, ¿no? De facto, es inicio del século XX, o arqueólogo Rafter encontró, analizando patológicamente a momia Menestaf, evidencias de aterosclerosis en la momia de este faraón, sugiriendo que tanto en Egipto como en los tiempos modernos, dependiendo en función de las costumbres, aterosclerosis podría ser una doença endémica. A aterosclerosis y sus complicações é o killer number one del mundo, por encima de doenças neoplásicas, infecciosas y metabólicas. Este escenario es un escenario que domina los países del primer mundo y países en desenvolvimiento. Un proceso de aterosclerosis que ele comienza, no acreditar que comenzaba en la edad adulta, mas a aterosclerosis es un proceso celular, bioquímico, con alteraciones de sustancias, de biomarcadores. Es un proceso que comienza no en la adultez, comienza atrás ainda, comienza en las primeras décadas de la vida. Até las autopsias fueron feitas na guerra de Vietnam dos soldados bem novos americanos, se observaram que eles tinham placa de aterosclerosis, o qual recua para atrás a origem da aterosclerosis até nos primeiros anos de infância. Pessoalmente acredito que até dentro do processo de gravidez, estes processos podem ser considerados que poderiam ter alguma influência na sua origem. A aterosclerosis manifestada, como vocês bem conhecem, a través de processos comprometidos arterias do cérebro, o acidente vascular isquémico, derrame cerebral, o accidente isquémico transitório, ou popularmente chamado ameaça de derrame, infarto do miocárdio, angina, doença vascular, uma série de manifestações desta doença que, apesar de ser multifactorial, com componente genético, estilo de vida, com a parte nutricional, seria a pedra mais importante na gênese da aterosclerose. O panorama de mortalidade no Brasil, olha, o Brasil, China, Índia, tem uma perspectiva de continuar crescendo nesta da mortalidade, isto associado diretamente ao consumo de carne, pelo seu alto conteúdo de colesterol, gorduras saturadas e outras substâncias mais. E nesse contexto da aterosclerose como killer número 1 do mundo, vemos que a questão nutricional é uma questão importante e vejam o que aconteceu com o vegetarianismo, como comentei inicialmente. Vejam as evidências científicas sobre vegetarianismo, baseado en este trabalho que a gente publicou há um par de anos, em uma revista, como na primeira década do século XX praticamente eram inexistentes as publicações científicas. E a partir da década de 70 aparecem as primeiras publicações científicas e tem um crescimento quase geométrico. E quando nesse trabalho a gente comparou o número de publicações no campo de vegetarianismo comparado a outros campos biológicos, a gente viu que o interesse científico manifestado pelas publicações não é menor, acompanha o ritmo de todos os outros interesses científicos. Na década de 70, muitos de vocês vão a ver que publicações como esta, na capa do New England do ano 78, criança com convulsões, deficiência de vitamina B12, e assim como esta outra, raquitismo em crianças vegetarianas, marcaram e criaram um mito na década de 70. Na década de 70, os professores dessa época, quando liam esses manchetes, ficavam espantados, assustados. Tudo criança vai ficar raquítico, vai morrer de convulsão e anêmico. Mas na análise aprofundada desses trabalhos, até como foi comentado em uma palestra também, na análise destes estudos se vê que estes casos são relatos que falam de crianças de fato
que tinham sido submetidos pelos seus pais, que eram de correntes radicais a alimentação totalmente desequilibrada, né? Com crianças menores de 6 meses com suco de verduras, né? Então, de fato, não tinha sido orientado a dietas macrobióticas extremas. Então, esses relatos da década de 70 que cimentaram aquele medo, né? São casos extraordinários de condutas radicais e sem informação, por lo cual ficou esta confusão, por dizer assim. Por outra parte, também na década de 60, 70 e 80 começaram a aparecer uma série de trabalhos, estudos epidemiológicos, principalmente onde, como neste caso do Dr. Dante Passanese, da década de 60, índios do Brasil, né? Estes índios do Brasil apresentavam um nível de colesterol comparado a indivíduos adultos da cidade urbanizada mais próxima do Brasil, em um nível tão baixo que os investigadores falaram: nossa, o colesterol total destes indivíduos é aproximadamente o colesterol total quando uma pessoa nasce. Quando uma pessoa nasce, atinge o menor nível de colesterol da vida desta pessoa. E a característica destes índios era que eles tinham uma intensa atividade física e uma alimentação bem natural e baseada em plantas, né? Também, vocês saberão, né, que nos Estados Unidos e outros países do primeiro mundo, estudos epidemiológicos se complementaram com estudos já clínicos en pacientes, como este programa del Dr. Ornish, que es un programa incluyendo, além da alimentación vegetariana, actividad física y un programa de meditación, consiguieron mejorar marcadores de doenças coronarias en los test ergométricos, en los exámenes de colesterol y otros exámenes. En Europa, el estudio Leydig, también, pesquisadores europeos sometieron a pacientes a un programa similar al programa americano, consiguiendo también mejoras en los indicadores clínicos, bioquímicos y farmacológicos. Mas, estos investigadores ainda someteram, né, tentando não só deter e melhorar o quadro clínico, senão também reverter o quadro. E como este estudo de doutores em um número pequeno de pacientes, mas eles conseguem, né, vejam bem, como antes do tratamento de uma dieta, né, baseada em vegetais, e 3 semanas depois do tratamento, uma melhora do fluxo no miocárdio, que como cardiologista que sou, né, eu fico totalmente surpreso, né, porque este tipo de efeitos não é conseguido por medicamentos tipo aspirina, estatina, vasodilatadores, né, isto é uma coisa assim quase épica, né? E até nos estudos do cateterismo, quando vem a obstrução aqui da artéria, né, da artéria coronária direita, depois de 32 meses, né, vejam como existe uma melhora desse fluxo. Isto em cardiologia, a gente em alguns casos consegue através de uma angioplastia, colocação de stent e posteriormente complementação com a terapia farmacológica, mas entender assim como uma dieta conseguir isso é uma questão quase extraordinária. Mas a questão coronária e cardiológica é, digamos, a questão mais expressiva, mas existem outras condições como acidente vascular, como a diabetes, foi comentada antes da minha apresentação de uma maneira excelente, doença diverticular, doenças reumáticas, câncer. Existe uma série de condições onde tem muitos estudos demonstrando de uma maneira categórica, né, o benefício da alimentação vegetariana quanto à prevenção. E, pessoal, atento, e isto atualmente já existem alguns trabalhos, embora o número seja muito pequeno, de condições que se tratam, condições de doenças que se tratam com a dieta vegetariana. Aí estamos falando de condições cardiovasculares, diabetes, como também foi comentado anteriormente, mas também condições extra, como doenças reumatológicas, olha só, câncer. Incluso ainda alguns tipos existen algunos relatos onde a dieta vegetariana favoreció, né, o tratamento nestas condições. E qual a nossa contribuição? É lógico, como vocês nos primeiros
tempos, né, a minha interesse era mais teórico, de levantamento, numa época do 80, onde para você fazer pesquisa, né, alguém lembrará aqui, né, não tinha internet, não tinha todos os recursos, né, não tinha que se deslocar às bibliotecas e procurar os índices médicos, que são uns livros com umas enciclopédias gigantes que cada mês saía, né, não tinha que olhar lá, anotar em uma ficha e procurar ver se a revista estava na biblioteca, né. A primeira grande contribuição foi a del IME-Estude no ano 98, até para me graduar como especialista, lá na cidade de Lima, no Peru. Um estudo transversal, onde se avaliava essencialmente os fatores de risco, né, de doença cardiovascular. 3 grupos. Até um dos méritos deste trabalho foi que para a época só tinha poucos trabalhos sobre semi-vegetariano, mas o semi-vegetariano é um assunto importante. Semi-vegetariano, demi-vegetariano, flexi-vegetariano, tem um monte de conceitos e nomes que estão já sendo acunhados. Mas o semi-vegetariano existe. Por quê? Porque classicamente uno pensava, né, de que se você é vegetariano vai ter as vantagens de ser vegetariano, mas se você não é, você não vai ter essa vantagem. Mas no mundo real não existe só onívoro e vegetariano, não existe. Existe uma série de categorias, por dizer assim. Quem é vegetariano, dentro do vegetariano tem 3 tipos até: lacto-ovo, lacto e vegetariano estricto. Mas os outros também têm categorias. Quem é onívoro barra carnívoro, digamos assim, nos meus estudos considero como consumir carne, né, pelo menos 5 refeições na semana, das 21 refeições. Nós temos 3 refeições por dia, seriam 21. Nossos estudos, quem consome omnívoro é aquele que come muito, mais de 5, 6, até 21. Agora, quanto é aquela pessoa que consome carne aproximadamente de 1 a 3 vezes? Essa pessoa existe? Existe sim, e são muitos. Por quê? Porque eles às vezes simpatizam com o vegetarianismo, já escutaram que comer carne faz envelhecer, etc, etc. Então eles comem carne raramente. Então esse semi-vegetariano sim existe, é um número grande. Então, dando, né, este panorama, se foi investigado também esse grupo semi-vegetariano. Este primeiro trabalho foi publicado, foi apresentado no Congresso Mundial de Cardiologia em Brasil, publicado na revista brasileira. Essencialmente mostrava que a prevalência de hipertensão nesse estudo transversal era menor no grupo semi-vegetariano e os indicadores LDL e HDL também menor. Este trabalho, né, serviu para despertar o interesse no Instituto do Coração em 2002 e para fazer até minha tese de doutorado, onde foi feito um trabalho parecido no Brasil, com melhores cuidados quanto aos inquéritos alimentares para validar a informação, né, e um melhor critério de seleção. Assim, o Instituto São Paulo, em 2002, parte de um universo de 1.340 pessoas, uma boa parte delas da Igreja Adventista de São Paulo, e ao final 144 pessoas vão, né, ao laboratório em um mutirão de dezembro de 2011, onde é levantado as mesmas fatores de risco cardiovascular, né, além da validação por inquérito de mercado. Trabalho publicado na revista International Cardiology, que mostrava, confirmava, vejam bem aqui, que um P significativo na parte superior, pressão diastólica, significante estadística entre diferencia menor presión diastólica no grupo vegetariano que el grupo onívoro. Y la presión sistólica también era significativa. Así, variables de riesgo como presión arterial, LDL, colesterol total, ¿no?, fueron favorables al grupo vegetariano en ese estudio con respecto al grupo onívoro. Y también se vio que en algunas variables el grupo semi-vegetariano era una ponte intermediaria. Él atingía diferencia significativa tanto como grupo onívoro como grupo vegetariano. Era una verdadera ponte un grupo vegetariano, un intermedio, un él. En ese mismo trabajo también, cuando se calculó el riesgo de los próximos 10 años de desenvolver un problema cardíaco tipo infarto o morte, se vio que el grupo vegetariano tenía una significativamente menor
chance de desenvolver en los próximos 2 años, 10 años, un problema cardíaco mayor. Os pequenos trabalhos feitos na América Latina valió para ter a honra de ser convidado en 2008 no International Congress of Oriental Nutrition para presentar estos trabajos de América Latina, incluyendo aquellos que comenté, y posteriormente ser publicado en una revista científica, esta revista. Y ya el tercero grande proyecto fue más reciente, fue a partir de 2012 no Instituto do Corazón también, o estudio de aterosclerosis carótida y rigidez aórtica. Mas ¿qué era este estudio Cargos? Que é muito mais conhecido. O projeto Cargos é um passo na frente dos 2 estudos prévios. Ele não somente avaliava fatores de risco das pessoas, mas ele já investigava a origem desta aterosclerose subclínica através de 2 métodos. A vez da avaliação da espessura da artéria carótida, para ver a espessura, quanto mais espesso é mais tendência a aterosclerose, e também a rigidez da artéria aorta, medindo a velocidade de transmissão do sangue desde o coração até a artéria femoral. Então, através desses 2 métodos, se hipotetizava investigar. Na primeira fase deste estudo Cargos, que pegou a informação de mais ou menos mais de 700 pessoas em São Paulo, se observou até diferenças em quanto a informação de hipertensão e dislipidemia. O sea, nesta fase, primeira fase, as pessoas que tinham eram onívoros, reportavam maior preferência. Um dado importante, não era o primeiro dado, o mundo já estava bem consagrado, mas esses dados da primeira fase serviram para ser apresentados no 6º Congresso Internacional já em 2013. Continuando al retorno, cuando retorné de Loma Linda, continuamos con la fase 2 do estudio Cargos, que esencialmente era de esas 800 personas, seleccionar al final, como ven aquí embaixo, 44 individuos, homens aparentemente sadios, que no tenían ningún relato de doença cardiovascular, ni fumaban, homogeneizados en un alto grado de homogeneización, o sea, 2 grupos de homens acima de 35 años sadios, que no tomaban remedio ninguno, que no fumaban y que vivían en São Paulo, trabajando. Entonces, esas 2 personas que eran sadios fueron llevados a un laboratorio para hacer las avaliaciones bioquímicas y de imagen. Como comenté, a espesura da arteria carótida y a velocidad de transmisión do impulso arterial de la arteria aorta. Os resultados foram publicados nessa revista, uma revista de alto impacto, e essencialmente, como vocês podem ver aqui, a idade desse estudo é a mesma, sem diferença. Já no índice de massa corporal havia diferença, eram mais magros os vegetarianos. A pressão sistólica e diastólica havia significância estadística, tinha menor pressão. Na composição de ingestão, existiam diferenças classicamente conhecidas. Os indivíduos vegetarianos consomem mais carboidratos, mais fibra, menos gordura saturada, mais poliinsaturada. Tudo isso já é clássico, aqui não tem nada de diferente. E aqui, na parte das variáveis, colesterol total, diferença significativa. Nos triglicéridos, la glicemia en jejum, diferencia significativa, y las variables más importantes, que aquí era a velocidad de transmisión de óxido de pulso y a espesura de arteria carótida con diferencia significativa, y ainda corrigiendo para varios factores de confusión. De esta manera, el estudio Cargos demostraba no solamente que factores de riesgo cardiovascular eran menos prevalentes en los vegetarianos, mas también aterosclerosis en su fase subclínica. Brazo complementario do estudo Cargos ainda mostrava que algunos marcadores, biomarcadores novos asociados a algunas doenças crónicas, que pela primera vez fueron dosadas, digamos, en la literatura científica, también existían diferencias significativas en un MMP9. ¿Cuáles serían los responsables de estas diferencias? Es muy
têm sido discutidos, só vou citar, né, bem rapidamente: gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol, fibras, radicales libres, antioxidantes, presencia de principios farmacológicos en sopas vegetarianas, como ácido cecilsalicílico. Então, isto sobre os mecanismos, né, como faz, é um tratado, poderia-se conversar e discutir bastante. Mas queria só dar uma pincelada das perspectivas futuras, né, qual o impacto do consumo de carne, a transcendência, né, para a sociedade. Lembrar que do HIV, né, a teoria mais forte que explica o HIV, a origem, né, é a transmissão do vírus, né, pela prática, uma mudança na prática do indivíduo africano, que ele se viu empurrado pela civilização, ameaçado na sua existência e obrigado a mudar costumes de consumir carne de macaco. Este hábito de consumir carne de macaco expulsa este homem a ser contaminado pelo vírus, né, do HIV. E a partir daí, a disseminação. O impacto de novas epidemias, né, tanto a nível econômico como a área de saúde, né, a força da indústria, né, da pecuária, né, ilustrada, por exemplo, em 2009, quando na epidemia do porco, né, a epidemia da gripe do porco, né, a OMS se viu obrigada praticamente a mudar o nome de gripe suína para gripe H1N1. Mas não porque tivesse surgido alguma descoberta, né? É simplesmente por uma questão, né, do impacto da frase, porque qualquer pessoa no mundo que escute gripe suína vai ter medo dos alimentos de origem suína. Então, por esta pressão até foi mudado o nome, né? O efeito sobre o meio ambiente, entendo que alguns que me precederam comentaram, não? O efeito da produção da pecuária, até diferenciada pela categoria de carne produzida, né, sobre o ambiente, né, dependendo se é de frango, de ovo, de bife. A diferença, né, no efeito estufa, né, na contribuição das emissões de gases de efeito estufa, né, se for uma dieta vegetariana, que seria menos emissões de dióxido de carbono comparado a dietas onívoras e no meio a dietas vegetarianas. Neste excelente gráfico, né, publicado na revista Lancet, onde o efeito estufa e os cambios climáticos estão relacionados à forma de produção e, a sua vez, na produção e consumo de macronutrientes, e isto, a sua vez, aos grandes desfechos, né, sobre a saúde humana, como obesidade, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Veja bem, este é uma imagem ilustrativa, né, desta relação. Este outro trabalho, né, onde se vê a redução das emissões de efeito estufa, né, em função da alimentação. Quanto mais vegana, ainda a redução seria mais notável. O consumo de energia para a produção de alimentos, né, que quanto o alimento é mais de cadeia animal, o gasto energético também é maior. Quanto ao água, né, para a agricultura, né, em modelos em Europa, se vê claramente que os recursos gastos, né, para ao mesmo nível de calorias e sustentação da população, no caso do vegetariano, o consumo de água é menor, né, no regadío, né, em várias áreas da Europa. Tem a questão, né, não só de doenças crônicas, né, em termos de qualidade, dias de capacidade perdida, mas também as primeiras observações do Dr. Alexander Leaf em 3 populações do mundo longevas mostravam claramente que populações centenárias se caracterizavam por alta atividade física e também por ter uma alimentação bastante baseada essencialmente em alimentos vegetais. Mas os trabalhos mais recentes de meta-análisis de outros estudos que investigavam a longevidade ou mortalidade ou o que se chama de indivíduos, populações vegetarianas e omnívoras, como este trabalho do Dr. Tan Huang, onde ele, na sua meta-análise, vejam os trabalhos que
ele, na sua revisão, né, ele contabiliza estes trabalhos independentes, aqui à esquerda, estes trabalhos, onde são estudos longitudinais, seguindo um número grande de pessoas, número de indivíduos, vejam, miles de indivíduos em diversos trabalhos, né, com um segmento de entre 10 e 20 anos, ou seja, são trabalhos, mega trabalhos, grandes trabalhos, acompanhando, né, a vida destas populações, né, e o resultado quanto à mortalidade por todas as causas, né, quase existe uma tendência, mas não é significativa, para mostrar que já estava aproximando-se as populações que eram vegetarianas, queriam, digamos, marcar uma diferença. A diferença é que quando se fala de mortalidade por doença cardíaca, eles sim, de fato, todos os estudos mostram que é consensual que as populações, grupos de indivíduos vegetarianos, eles têm menos mortalidade por doença cardiovascular. E este outro trabalho de Orris, de 2013, em um N de 96.000 indivíduos, ele, olha o que consigue, ele que observaram aqui, quando se vê, tanto para homens como para mulheres, em um N de 73.000, mortalidade por todas as causas, no indivíduo vegetariano é 0,88, 88% do 100% dos vegetarianos, ou seja, com um intervalo de confiança significativamente estadístico, onde se demonstra neste estudo de quase 100 pessoas que mortalidade por todas as causas, câncer, coração, trauma, etc., era menor. Ou seja, neste estudo, este trabalho de Novicen demonstra que por todas as causas, as populações vegetarianas têm menor mortalidade. Também isto mesmo acontece quando você vem aqui na parte de doença coronária, né? 0,81, enfermidade cardiovascular 0,87 com intervalo de confiança, e para câncer quase que conseguem, né? Para total. Mas no caso de homens, olha aqui no caso do homens, né? O efeito de proteção sobre a mortalidade é mais manifiesto nos homens, indivíduos vegetarianos masculinos, para mortalidade total, para doença cardíaca isquêmica, para doença cardiovascular em geral, e só. Então, no caso dos homens, este efeito é mais manifiesto que no caso das mulheres. Tempo atrás, muitos de vocês devem ter assistido esse filme, onde um filme de drama, de ficção, onde este indivíduo se encontra na cidade e ele é meio estranho porque parece que não tem origem, né? E ao final resulta que dentro de uma clínica psiquiátrica, né, ele é estudado porque afinal ele afirma ser um ser de outro planeta, né? E quando se vê e ele conta seu comportamento, ele tem um comportamento diferente e ele é vegetariano e ele explica que lá no seu planeta é assim mesmo. Mas que esta questão ficciosa, né? Um filme muito dramático, muito bonito, até recomendo, né? Mas que poderia, né, ter essa correlação? De fato, poderia existir uma relação no sentido de que o indivíduo vegetariano, a família vegetariana, a população vegetariana, ele com o passo dos anos, das décadas, né, e das gerações, né, ele está mudando, como a gente viu que mudaram parâmetros fisiológicos da pressão, bioquímicos, colesterol, hemoglobina, glicada, etc. Mas também a flora bacteriana, né, a flora bacteriana do indivíduo vegetariano é diferente. Já foi comentado, né, nos eventos anteriores nessas diferenças. Também existe diferença no estado do humor. Existem trabalhos científicos demonstrando que o estado do humor também é diferente em função da alimentação. Até a reação fisiológica, neurofisiológica, frente ao mesmo estímulo, tem sido estudada em países e mostrando que, dependendo de se é vegano, vegetariano, onívoro, ele tem uma manifestação neurofisiológica frente ao mesmo estímulo diferente. Até nesse um dos poucos trabalhos, né, na Índia, onde se observou, né, uma diferença, uma tendência, uma possibilidade de alterar o telômetro dentro da célula. O telômetro é um componente celular relacionado à longevidade, né? Então, essas observações, né, que poderiam sentar a base de diferenças evolutivas com o passo da década nos indivíduos. E finalmente, para fechar, né, até trouxe este chave muito recente também, que até vincula esses últimos conceitos
né, sobre esse assunto de na possibilidade de inteligências de fora estar em contato já. Isto, apesar de que a grande maioria das pessoas, este contexto de possibilidade de contato de inteligências de fora com seres humanos é uma questão que está mais vinculada à fantasia, ficção, na verdade, não é assim. Isto é um assunto real, um assunto que foi tratado em 1978 no Conselho de Segurança da ONU, tá? E cujo destino posterior não foi o melhor, mas esta questão é uma questão assim, científica. Alguns cientistas, né, têm sido envolvidos nisso e, personalmente, né, trabalhei num projeto também relacionado a isto, um dos primeiros trabalhos que marcaria uma história quanto a que de fato é um fenômeno real y que en algunos casos de contacto auténtico, en algunos casos de contacto auténtico, la mayoría no deben serlo, ¿no? Como el caso de Jonah Dansky, su hermano Sixto y Padwell, el caso brasileño de Bianca Reis, se constatan como casos auténticos y basados en un método original en ese trabajo, ¿no? Intentando establecer si son, se confirma que son y além disso, ¿no? O sea, en una parcela de estos casos de contactos avanzados se concluyó que de alta probabilidad para ser auténticos, como ven aquí, ¿no? Baja probabilidad o falso y alta probabilidad. Pero una parcela de esos casos fueron considerados auténticos y en este mismo trabajo, ¿no? Cuando se ve qué tipo de informaciones fueron pasadas en estos casos considerados auténticos, na parte de alimentação, né, nos casos que tinham informação desses 9 casos, dos casos autênticos, era uma informação que estas civilizações sugeriam ou contavam, né, de que o vegetarianismo seria uma questão, digamos, um caminho para a humanidade ou uma alternativa para esses planetas, civilizações, né, sugerindo fortemente esta ideia, né. Quem tiver interesse, né, coloco à disposição algumas publicações, quem tiver interesse, e também convido a vocês, né, a se juntarem, né, ao grupo de estudo e pesquisa que coordena no Instituto do Coração no sábado, né. Quem tiver interesse vai ficar convidado, tá bom? Agora quero deixar uns minutos para, se tiver alguma pergunta, né, pode ficar à vontade.